Muito bem, meus amigos, mais uma noite. Estamos aqui neste domingo para falar para vocês sobre a palavra de Deus. Geralmente o culto protestante, ele tem várias partes, mas o centro do culto é a palavra, é a exposição bíblica. A igreja protestante não prega sobre a Bíblia, ela prega a Bíblia. Isto é, os pregadores procuram ser intérpretes fiéis da intenção do autor e do pensamento de Deus quando escreve. Então nós vamos ler a Bíblia. A minha oração é que o culto seja em torno da Bíblia. Então eu queria ler com vocês em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou o homem à sua imagem, diz o versículo 27, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. E disse mais ainda Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, de todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso vos será por mantimento. E a todos os animais e a terra, as aves dos céus e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim o fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Estamos vendo como Deus colocou o homem como coordenador e como gestor daquilo que Ele criou. É interessante que esse é o papel que nós temos que fazer sobre a terra. Não temos feito muito bem, nós temos erodido a terra, calcinado a terra, mas Deus nos colocou neste mundo para que nós pudéssemos cuidar bem do seu planeta, do nosso planeta, que Ele criou com tanto carinho, com tanta ciosidade, com tanto interesse, com tanta profundidade. Vamos orar? Deus, estamos aqui nesta noite, queremos, em nome de Jesus, transmitir, Senhor, a Tua palavra. E queremos confessar que somos filhos de Adão e Eva, e não temos cuidado bem deste planeta, aquilo que o Senhor colocou na nossa mão. Nós temos calcinado a terra, nós temos espoliado o bem dos famintos e de pobres, nós temos destruído os rios, matado os nossos irmãos. E, Senhor, a terra sente esse peso e geme por causa do nosso pecado. Pedimos-te, Deus, que Tu restaures o nosso planeta, nos dando um novo céu e uma nova terra. Reconhecemos que somos pecadores, Deus, e que somos muito avarentos, egocêntricos, e queimamos e acabamos com tudo para satisfazer os nossos prazeres. Ó Senhor, tenha misericórdia dos homens sobre a terra, e os Teus filhos cristãos também, Senhor, que comportam do mesmo jeito, envergonhando o Teu nome, empanando o brilho do Teu rosto. Tenha misericórdia de nós, Deus. Dá que a igreja cristã no mundo se levante com a nova consciência ecológica, nova consciência humana, nova consciência espiritual do valor que o ser humano tem, uma nova consciência de quem é o Senhor, Criador do céu e da terra. Pai, antes de ser o nosso Salvador, o Senhor queria de verdade ser o nosso Pai Criador. Mas porque caímos, porque pecamos, precisamos de um Salvador. Então o Senhor nos tornou o Deus também Salvador. Então Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso Salvador em Jesus Cristo, por quem queremos Te prestar este culto. Aceita, Senhor, a nossa adoração e perdoa os nossos pecados terríveis que temos cometido na humanidade. É o que pedimos-te, Pai, em nome de Jesus, o Logos que criou o céu e a terra. Amém. Bom, já lemos a palavra e agora vamos cantar. Sempre fazemos isso, queremos adorar, como disse, o nosso Criador, e queremos adorar também o nosso Salvador. Que essas músicas que vamos cantar agora, e vocês vão poder acompanhar com a legenda aí embaixo, são músicas que expressam o sentimento mais profundo da alma cristã, de adorar o Criador, o Salvador das nossas vidas. Vamos cantar, vamos adorá-lo com alegria, com espontaneidade, com vibração espiritual. Vamos lá.
ansiando oferecer algo de valor pra alegrar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz nela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz nela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
mas ainda é pouco, sim. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Ô, gente, agora estamos falando para os membros da igreja. Nossa igreja continua em pé, trabalhando, e você pode continuar contribuindo como está fazendo agora. Se você não contribui, poderá começar agora você, membro dessa igreja. Olha aí o telefone que estamos colocando, o telefone fixo, as mídias de comunicação, onde você pode entrar em contato conosco. Entre em contato conosco. Você que é da igreja, está acostumado a fazer isso, olha o número aí, alguém vai te atender. E vai pegar aí na sua casa, e você vai trazer aqui para a gente, para a igreja, e a igreja vai continuar a fazer esse grande movimento social e espiritual para você. Contribua. Deus ama ao que dá com alegria, tá bom? Deus te abençoe. Muito bem, a gente já cantou e adorou o Senhor, ouvimos a palavra lida, agora vamos ver a palavra exposta, vamos fazer uma exposição das Escrituras. Queria que você acompanhasse a leitura no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 9. É um texto longo, mas eu vou sintetizá-lo com o versículo 9. Porém, escreve Neemias, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles, os inimigos, de dia e de noite.
Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra os inimigos dia e noite. Bem no começo da leitura, a primeira leitura que eu fiz, eu mostrei claramente como é que Deus quis criar o mundo. Ele criou de uma forma tão extraordinária. Deus criou do caos. A Bíblia diz que quando a Bíblia abre sobre o mundo, havia trevas. Trevas era alguma coisa, havia abismo, havia água. Então o mundo era um caos que, de alguma forma, em um tempo muito pretérito, muito antigo, esse mundo foi destruído em água. Então Deus abre a Bíblia mostrando o caos, e Ele faz do caos o cosmos. Ele faz do imundo o mundo. E mais, quando Ele faz aquilo tudo, a Bíblia diz que Ele viu que isso, Ele ficou tão feliz em fazer, Ele disse: eu quero compartilhar a minha criação com a minha criatura. Então Ele fez Adão e Eva, um homem maravilhoso, uma mulher linda, e Ele os colocou no jardim do Éden, no bonito do bonito, no mais lindo daquilo que era lindo, e disse: agora vocês vão cuidar do jardim, vocês vão regar a terra, vocês vão ter domínio sobre os animais. Olha, por que Deus precisava de fazer isso? Por que Deus quis colocar um gerente na sua administração, um gestor, um CEO na sua administração? Porque Deus tem prazer de fazer as coisas junto com o homem. Mas isso ele tem. Ele poderia curtir isso por ele mesmo. Ele disse: não, eu quero que um ser parecido comigo, criado à minha imagem e minha semelhança, homem e mulher, possam curtir comigo aquilo que eu curto, possa se deliciar com os olhos com aquilo que eu me delicio. Eu quero que eles sejam partícipes da minha obra, não criando do nada, mas recriando, mexendo na terra, criando cultura na terra. Por isso que a gente fala que a terra é terra de cultura. Isto é, cultura é transformar para o bem a terra. Os fazendeiros falam, tem uma terra de cultura. A gente pensa que cultura é só uma coisa intelectual. Não é. Cultura é tudo aquilo que inova a partir daquilo que já é bom e faz crescer, e multiplica, e diversifica. Então Deus queria que Adão e Eva aculturassem a sua criação. Os protestantes têm uma coisa chamada o mandato cultural. Os calvinistas creem que os cristãos no mundo têm um mandato cultural, isto é, eles têm a obrigação de melhorar aquilo que é bom. A ciência, a tecnologia, isso é parte importante da vida de um protestante, por causa do mandato cultural. Mas nós devemos ter cultura sobre as coisas, não para destruir outras coisas. Nós temos que ter cultura sobre os fármacos, não para destruir os homens, mas para curá-los. Cultura sobre as aeronaves, não para jogar bomba no seu próximo, mas para transportar pessoas. Isso é cultura. E nós temos como obrigação esse mandato cultural. Por que eu estou falando isso? Por causa de uma coisa chamada previdência e a outra chamada providência. Deus é o Deus da providência. Os seus filhos têm que ser filhos da previdência. Olha, quando nós estamos lendo esse texto aqui, no capítulo 4, versículo 9, Neemias estava voltando da Babilônia. Neemias era da tribo de Judá, e os babilônios haviam tomado Judá há uns 600 anos antes desse texto. E agora Deus, com a sua providência, lembra que eu falei sobre providência e previdência? Deus, com a sua providência, trabalha no coração de Ciro, o rei da Pérsia. E Ciro se simpatiza com Neemias. E ele vê o povo judeu na Babilônia trabalhando, crescendo, multiplicando, enriquecendo. Diz: Neemias, eu sei que você ama trabalhar para mim, mas eu sei que o seu coração está triste, porque você é de Judá, você é um hebreu de Judá, e você fica pensando na sua terra.
abandonada, erodida, no templo que vocês tinham tão lindos que o meu antecessor Nabucodonosor destruiu. Você gostaria de voltar para reconstruir as muralhas do templo? Neemias disse: sim, meu rei. E ele volta. Mas quando ele chega lá em Judá, as muralhas estavam caídas, o templo estava destruído, e o seu coração ficou compungido, contristado, abatido, frustrado. E mais, havia um grupo, pequenas tribos em volta, que ficaram enciumados, porque o rei da Pérsia havia mandado um tal Neemias construir as muralhas e o templo. E eles começaram a criar esquemas para destruir a obra de Neemias. E um dia havia um Sambalá e Tobias, não há samba só aqui, havia também samba lá, e ele estava tentando destruir Neemias. E Neemias sobe na muralha e recebe um bilhete de Sambalá, dizendo: Neemias, desce no vale de Ono, eu quero conversar com você. Mas na verdade Sambalá queria destruir Neemias. E Neemias olhou o bilhete e disse, mandou um outro bilhete dizendo: fale para Sambalá que eu estou construindo uma grande obra e eu não posso descer. Eu não posso descer. Qualquer missão agora, qualquer profissão que eu fizer fora desse grande propósito de Deus, de reconstruir as muralhas de Jerusalém, é descer. É descer. E eu não posso descer. Eu estou fazendo uma grande obra. Que grande obra era essa que ele estava fazendo? O que é fazer uma grande obra? O que é fazer um grande movimento? Deus pode fazer sozinho, mas Ele não quer fazer tudo. Vocês se lembram quando Jesus chegou lá no túmulo de Lázaro? Meus amigos, qual era mais difícil? Ressuscitar um cara morto, pútrido, fétido, há 4 dias, ou tirar a pedra? Quem pode ressuscitar um morto pode tirar a pedra. No entanto, disse: eu vou ressuscitá-lo, mas vocês tiram a pedra. Jesus pode fazer o que Ele quer, mas Ele não quer fazer tudo. Ele quer que os seus discípulos compartilhem com Ele a grande obra que Ele está fazendo na terra. A providência de Deus exclui a previdência humana? Com esse texto que eu acabei de ler de Neemias, parece que não. Deus quer trabalhar com a sua providência, mas com a previdência humana. Olha o que diz o texto, que ele orou a Deus. A grande obra começa com Deus. Neemias não poderia construir aquela muralha. Eles oraram a Deus, diz o texto, porém nós oramos a Deus e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Olha, esse texto claramente mostra que a providência de Deus em trazer o pessoal da Babilônia não exclui a previdência de Neemias de armar os seus construtores com espada contra os inimigos. A previdência de Deus e a providência não são ações que se excluem. As ações de Deus não excluem, nunca quiseram excluir as ações humanas. Ele sempre chamou o seu povo para o palco das suas obras, para o teatro das suas obras, da sua criação. Quando a gente vê os homens mandando espaçonaves para tudo quanto é lugar, olhando bilhões e bilhões à frente, anos-luz, enxergando os exoplanetas, as estrelas que explodem, a gente fica pensando: o que é isso? Isso é Deus usando a providência para dar sabedoria e inteligência ao homem, para que de alguma forma ele descubra de onde ele veio, quem ele é. Então, a primeira coisa que Neemias trabalha é sobre a providência de Deus. Nós oramos ao nosso Deus. Toda obra humana, espiritual, deve ser feita
com oração. Nós oramos a Deus. Mas Neemias, você tem que ter um desenhista para projetar o muro. Sim, mas nós estamos orando a Deus primeiro. Neemias, você precisa de um construtor. Sim, nós temos vários, mas precisamos orar primeiro. Precisamos de buscar a providência de Deus para os atos humanos. Nós precisamos de buscar a sabedoria de Deus para reconstruirmos essas muralhas. Sem a obra de Deus não é feita. João, no capítulo 4 do seu evangelho, quando Jesus prega o evangelho para aquela mulher no poço de Samaria, ele ora para os seus discípulos e eles disseram: "Mas, Senhor, nós estamos com fome." Ele disse: "Uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai." Olha os trigos, naquela região havia muito trigo, e eles olharam, os trigos estavam todos brancos para a ceifa. Sabe que Jesus diz: "Rogai ao Senhor da seara, rogai que mande trabalhadores para a seara." Repara que Jesus está dizendo que a providência de Deus chama pessoas para que essas pessoas usem de previdência, de cuidado, de estratégia. A obra de Deus, mas a inteligência do homem. Nós precisamos de criar estratégia para sermos melhores profissionais, melhores estudantes, melhores arquitetos, melhores engenheiros, melhores médicos, profissionais liberais, funcionários públicos. Deus nos deu a sabedoria com a sua providência. Agora nós temos que nos preparar com previdência para galgarmos postos ainda maiores na vida. Eu tenho encontrado alguns crentes que correm o perigo de dizer: "Sabe, pastor, eu deixei tudo na mão de Deus." Aparentemente parece-me uma coisa espiritual, mas muitos deles é que não querem tomar atitude, não querem ser previdentes, não querem se preparar para que a sorte, entre aspas, caia nele. O que é sorte se não uma pessoa preparada num dia especial? Não, eu quero deixar na mão de Deus, não quero me envolver com isso. Não, deixar na mão de Deus é providência, mas envolver com isso é previdência. Nós temos que ser previdentes. Neemias dizia: "Eu sei construir uma muralha, mas eu preciso de ser previdente, eu preciso de cuidar, para que os inimigos não destruam a obra de Deus." Há algumas coisas que Deus pode e quer fazer com sua providência, mas algumas coisas que Ele exige de nós para que sejamos previdentes. Trabalhamos com perspectivas de futuro. Se Neemias não olhasse um pouco mais para frente, essas muralhas poderiam ser destruídas pelo inimigo, porque Neemias tinha uma visão futurística, uma visão messiânica. Ele olhava para frente e dizia: "Nós temos que construir as muralhas." E diz o texto de Neemias que eles tinham na mão uma pá e na outra mão uma espada. Trabalho e previdência. Temos que cuidar dos nossos inimigos que nos assediam. Jesus diz que nós temos que ser mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Nós temos que crer na providência de Deus, mas temos que ser previdentes com os cuidados da nossa vida, para que tenhamos sucesso nas grandes construções da nossa existência. Previdência não é falta de fé. Previdência é usar os instrumentos que Deus nos deu e colocarmos esses instrumentos nas mãos dele, mas nós vamos trabalhar. Nós temos que ter a pá, nós temos que ter a espada, mas também temos que ter a oração. Previdência não é falta de fé. Logo no comecinho da Covid, nós tivemos um culto aqui no domingo. Veio um casal, eu não conhecia o casal, devia ser de uma igreja neopentecostal, pelo estilo deles. E eu disse para os irmãos da igreja, foi o último culto antes da pandemia: "Meus irmãos, eu não vou lá fora, porque eu posso correr o risco de ser acometido por uma virulência e também acometer os outros com esse vírus terrível." E a pessoa desceu ali, veio me encontrar e disse: "Mas o senhor é um homem de Deus, o senhor não precisa de ter medo. Esse vírus nunca pega o senhor porque o senhor é um homem de Deus." Olha que insanidade.
Ser um homem de fé, exatamente porque eu tenho fé na providência de Deus, que também sou previdente para usar a inteligência e a sabedoria que Ele me deu, que Ele nos deu. Olha a posição que o conselho está tomando a respeito dos cultos. Nós cremos na providência de Deus, que um dia Ele há de providenciar os cientistas, para que arranjem e inoculem esse vírus trabalhado em nós, e esses vírus cruzados possam nos curar. Nós cremos na providência de Deus, mas nós temos que ser previdentes, temos que cuidar das pessoas mais velhas da igreja, as pessoas que têm comorbidade. Nós deixamos na mão de Deus, mas não deixamos de usar a inteligência e as armas que Ele nos deu para ajudarmos a nossa igreja, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. A previdência não exclui a providência. A providência não se opõe à previdência. Pelo contrário, elas trabalham concomitantemente. Neemias não perdeu o foco. Ele usava as armas que Deus lhe deu, a pá e a espada, para previdentemente usar da providência bondosa de Deus para com a nação de Judá. Previdência não é falta de fé, previdência não é fraqueza, mas muitas vezes é força. Previdência muitas vezes é espada e não covardia. Mas nós temos que criar as nossas estratégias, como Neemias criou, para construir os grandes edifícios da ética, da moral, da economia e da espiritualidade humana. Deus escreve a sua história com recursos humanos que Ele dispôs, Ele mesmo, ao homem. E o maior desses recursos que nós dispomos, que Deus nos deu, é a oração. Se Neemias tinha que lutar com uma espada nas mãos, ele tinha que buscar a vitória com o joelho em terra. Nota no texto de Neemias quantas vezes ele orou. O primeiro capítulo de Neemias é uma ode à oração. Texto maravilhoso, quando ele ora, ele busca a Deus. Então temos que ser previdentes, mas também temos que confiar na providência de Deus. Como Deus trabalha na história para nos dar oportunidades. Como Ele trabalhou na vida de Ciro. Foi Ele que inclinou o coração de Ciro para Neemias. Isso é providência dentro de um mundo histórico, de um mundo político, de um mundo capitalista como era a Babilônia, rico. Deus usa todas aquelas circunstâncias com a sua providência divina para que ele se incline para Neemias. A providência de Deus vence os interesses políticos. A providência de Deus vence os interesses econômicos. A providência de Deus vence os interesses geopolíticos. Deus está providenciando. Quando a gente vê nações ateias como a China, a Rússia, a gente fica preocupado, mas atrás desses grandes movimentos há um Deus providente, que providencia os meios para o seu povo, para os seus eleitos, para que eles previdentemente vivam a vida de prosperidade, de crescimento e de sucesso sobre a face da terra. A providência não exclui a previdência. A previdência não se opõe à providência. Pelo contrário, Deus trabalha concomitantemente com essas realidades divino-humanas para transformar a sociedade. As nações estão nas mãos de Deus. Ciro estava nas mãos de Deus. Trump está nas mãos de Deus. Todos os presidentes poderosos do mundo, primeiro-ministro da China, da Rússia, do Brasil, presidente, todos nas mãos de Deus. As nações estão sob o controle de Deus, com a sua providência. Jesus nos ensina uma coisa muito interessante, lá em Mateus 26, 4. Vigiai e orai. Vigiai, previdência. Orai, providência. Essas coisas são mútuas. Elas se casam de uma forma
harmônica, de tal forma que quem ora muito vigia muito, quem vigia muito ora muito. Eu largo tudo na mão de Deus? Não, eu entrego nas mãos de Deus quando oro, mas ajo no outro dia, quando a sua providência abre as portas para a nossa vida. Eu fui uma pessoa que nunca perdi oportunidade na vida, tive poucas, mas todas que eu tive, eu aproveitei. Porque eu enxergava o mundo dentro da providência de Deus, eu deveria ser previdente para alcançar aqueles alvos propostos pela minha vida. Orai e vigiai, diz Jesus. Providência e previdência se unem para o grande poder de Deus se manifestar na história humana. Davi só poderia matar um gigante se ele confiava em Deus. Mas ele só poderia matar um gigante se ele soubesse usar a sua funda. Providência e previdência não se excluem. Quando Moisés estava na beira do mar vermelho, e ele começa a orar, Deus disse: Moisés, agora não é a hora de orar. Diga o povo de Israel que marche, agora é hora de marchar, não de orar. Tem hora para orar, tem hora para marchar, tem hora para marchar, tem hora para orar, tem hora de esperar na providência, tem hora de trabalhar com a previdência. Neemias orou, mas colocou os seus guardas para tomar conta dos inimigos. E então ele disse: marche, eu vou abrir o mar. Providência e previdência no mesmo fato, no mesmo momento. Vou terminar esta meditação, esta pregação, contando uma ilustração. Havia um pai que gostava de pescar nas grandes lagoas aqui do Brasil, e ele chamou um dos meninos. Eu não sei se isso é um fato ou se é apenas uma história, mas vou contar como uma história. E o menino entrou no barquinho, e com o pai, um barco, eles foram para o meio do lago. Ele disse para o filho: pega um remo e eu vou pegar outro remo. O filho pegou o remo, o pai também pegou e disse: agora você reme. E o filho começou a remar. Só ele remando, e o barco começou a rodar, sem sair do lugar. Ele disse: papai, reme. O pai começou a remar, o filho parou, e o barco começou a rodar, no mesmo lugar. Ele disse: filho, para que o barco possa ir de verdade, para onde a gente quer, para atingirmos o nosso propósito, nós precisamos de remar juntos. E eles começaram a remar, e chegaram onde eles queriam para pegar os seus peixes. Um desses remos se chama providência, e o outro remo se chama previdência. Se não tocarmos, não remarmos na mesma simetria, no mesmo ritmo de Deus, o nosso barco vai ficar no mesmo lugar. Mas se buscarmos a providência e vermos para onde Deus está remando e começarmos a remar com Ele, o nosso barco vai chegar do outro lado e vamos conseguir sucesso na pesca da nossa existência e da nossa vida. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles dia e noite. Que a gente tome o remo da fé e veja como Deus está remando, para onde Ele está remando, qual é o ritmo dele, e nós vamos chegar lá e vamos construir as muralhas, e os inimigos não nos deterão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que a gente possa voltar no domingo que vem para meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Foi muito legal, foi muito bacana poder falar com vocês sobre a providência e a previdência, a providência divina e a previdência humana, que a gente possa andar com Deus nesta grande junção, nesta grande união, escrevendo a história da nossa vida. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida que ela nos traz, pelo ânimo, pelo despertamento espiritual, pela exortação, pela clarificação. Pai, agradecemos-te muito porque temos um Deus providente que nos ensina a sermos previdentes. Ó Deus, ajuda-nos a andar com o Senhor todo dia, a remar o pequeno barquinho da nossa vida num grande mar, com o Senhor, até chegar no porto seguro.
Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Bom, gente, domingo que vem eu volto. Foi bom falar com vocês, foi muito legal. Eu quero me encontrar novamente com vocês nesse mesmo horário aqui, nessa mesma mídia, e a gente falar novamente. Meus amigos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a força, a direção, a providência e a orientação do Espírito estejam sobre vocês e sobre todos aqueles que remam com Jesus no mar revolto desta vida, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Boa noite, gente. Amanhã, domingo que vem, eu encontro com vocês.